A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no 9º dia da campanha Orando os Salmos e mais uma vez na presença do Senhor para adorar e louvar e aprender com o Espírito Santo a palavra dele, porque é orando que nós conquistamos o coração do Senhor. É orando também que nós alcançamos as coisas celestiais. É orando que o Senhor também tira tudo aquilo que não provém dele, das nossas vidas, e coloca tudo dele dentro de nós. Então vamos buscar a face do Senhor neste momento, porque Deus, ele é fiel. Senhor, Deus amado, Deus querido, mais uma vez nessa campanha, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu nome, pedindo ao Senhor que o Senhor venha trazer, Senhor, cura, libertação, derramamento de fé sobre as nossas vidas. Estamos vivendo momentos, Senhor, complicados na face da terra, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo e que mal nenhum, Senhor, pode com os servos do Senhor, com aqueles que andam em retidão, com aqueles que andam em sinceridade para contigo. Ó Deus, por isso estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, orando, buscando a tua face, ó Pai, e aprendendo com a tua palavra, Senhor, para que nós venhamos ser fortalecidos na tua presença, pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, toma a primazia desta oração. Ó Pai, toma a primazia, Senhor, deste ensino, que o Senhor possa, Senhor, revelar a nós o teu querer, revelar, Senhor, o que o Senhor quer para nós, que o Senhor, meu Deus, possa fazer aquilo que apraz o teu coração neste momento. Eu te louvo, te glorifico e te exalto. Nós vamos estar lendo o capítulo 9 de Salmos, que diz assim: Eu louvarei o Senhor de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as falações. Tu arrasastes as ciladas e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai aos povos os seus feitos, pois inquire o derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que te aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Glória a Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem
e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas nações perante a tua face. Tu os põe em medo, Senhor, para que saiba as nações que são constituídas por meros homens. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Aqui é o salmista Davi, né? Em ação de graça por um grande livramento. E aqui ele fala que ninguém pode parar com o poder de Deus. Ninguém pode parar com aquilo que Deus designa que nós façamos, aquilo que o Senhor projetou sobre as nossas vidas, sobre os ungidos dele, sobre os escolhidos dele. Nada nem ninguém pode com isso, com os projetos do Senhor. Os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados na vida daquele que ele projetou para algo. E muitas pessoas têm confundido isso. Muitas pessoas têm confundido isso. E é exatamente as pessoas que não querem conhecer Deus a fundo e nem mergulhar em Deus mais a fundo, e também não obedecer o Senhor, a tua palavra. Porque o que adianta tanto sacrifício e não obedecer a palavra do Senhor? E não obedecê-lo naquilo que ele designou cada um de nós. Delegou, né? Derramou ferramentas, derramou talentos. E muitas das vezes perecemos porque não obedecemos, somos desobedientes. E Davi aqui, ele está falando que eu te louvarei, Senhor, no primeiro versículo, de todo o coração, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram. Porquanto ele era perseguido, porquanto ele guerreava, porquanto pessoas tramavam nas costas dele. Porquanto a inveja comia solta nas costas de Davi. Mas o Senhor era com ele o tempo todo. Então aqui ele estava glorificando a Deus, adorando a Deus por mais um livramento e por mais uma das maravilhas que o Senhor tinha operado sobre a vida dele, sobre os teus inimigos que tramavam contra ele. E por mais que, assim, conjecturando, Davi falasse do amor de Deus naquele tempo para algumas pessoas, ou até para alguns reinos, pessoas duvidavam de Deus, do Deus de Israel, do poder do Deus de Israel. E sobre a vida do rei Davi, nós podemos enxergar que a mão do Senhor foi forte. Foi forte tanto em justiça, foi forte tanto em bondade, foi forte tão em a glória do Senhor que caiu sobre a vida, né, de Davi, sobre o reinado dele. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Entenda isso, que eu não estou falando que é a glória do Senhor. Porque a palavra do Senhor, o Senhor fala que ele glorifica, né? Eu glorificarei, em Salmos fala, a vida de quem serve verdadeiramente e quem invoca, quem confia nele. Invoca o nome dele e confia nele. Então o salmista Davi, quando ele entrava em aperto, ele não corria para outras pessoas para falar alguma coisa, ele corria diretamente para o Senhor. E a direção ele recebia da parte do Senhor. Ah, Davi era um homem santo? Não, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas era um homem também cheio de falhas, aprendendo com o Senhor. Uma caminhada que foi longa, dolorida,
mas também de muitas bonanças, de muitas alegrias que o Senhor fazia ele vencer sobre os inimigos que intentavam contra ele. Então aqui ele fala assim, ó, no versículo 18, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se molorará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões com medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Porque, na verdade, o Espírito de Deus sobressai a tudo que vivemos. O poder dele sobressai a tudo isso que estamos vivendo. Ó, estamos vendo nesses últimos tempos decadência de pastores, decadência de missionários, decadência de pessoas que estão na obra do Senhor retrocedendo. E o Senhor quer levantar este povo. Mas o povo, pela ganância, pela avareza, por olhar com olhar natural e deixar, né, o Espírito agir, e entrou a vaidade dentro do coração. A vaidade não é só a vaidade de se arrumar essas coisas, se emperequetar, não. A vaidade mesmo das coisas deste mundo deixou entrar dentro do coração, a ignorância deste mundo. Você tá me entendendo? A concupiscência da carne aflorou mais do que o Espírito Santo. As pessoas se deixaram levar. E ele estava falando aqui que as nações, elas têm que entender que eles são meros homens naturais, que não conseguem enxergar com os olhos espirituais. E que naquele momento, naquela jornada ali de Davi, ele adorava o Senhor, ele glorificava o Senhor, e ele tinha ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, mesmo sendo pecador. E contudo, muitas das vezes que ele deixou algumas vaidades entrar dentro do coração dele, o Senhor o corrigiu. E o Senhor corrige quem ele ama. Quem está atento à sua voz. E Deus tem chamado nações, Deus tem chamado pessoas. Mas é triste de se ver, eu falo mesmo, é triste de se ver. Eu fico com o coração entristecido. Como que as pessoas têm deixado a vaidade, até mesmo, de ter o poder de Deus sobre a vida dele, que na verdade são os dons espirituais, porque não adianta você não ter os dons espirituais e não ter a unção do Espírito. Eu não vou nem falar o que se torna, porque é uma palavra tão pesada, que nós sabemos que o que as pessoas se tornam quando ela deixa a vaidade entrar dentro do coração e deixa deixa o Espírito de lado, porque o Espírito Santo não habita em corações contaminados. Não tem espaço para sujeira, misturar o santo com o profano, nunca. Deus é puro e Deus é verdadeiro. Você pode ser pecador, mas o Espírito Santo, ele sempre vai te relembrar que a glória é dele, para ele. As nações têm que saber disso, os povos têm que saber disso, as pessoas têm que saber disso. Porque Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele não faz aliança com o pecado. Ele não faz aliança. Ele te limpa primeiro, te purifica, te testa, te prova, te derrama dons. Aí depois ele te testa de novo, te prova, você entra dentro de uma faculdade de Jeová. E aí você é testado, você é provado até as últimas consequências, até as últimas do seu limite. Pedro fala, né, que nós não seríamos tentados naquilo que nós suportaríamos. E o Senhor nos testa para ver o que há dentro do nosso coração a cada momento, a cada mês, a cada ano.
O Senhor está nos testando até a volta de Cristo, irmãos, e as pessoas não têm visto isso. Acha porque tem dons espirituais vai ser salvo, e não é por aí. Então o salmista Davi ele deixa bem claro aqui que o Senhor julgará o mundo, no versículo 8, com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido e alto refúgio em tempos de angústia. Então, nós não podemos deixar que a vaidade venha entrar dentro dos nossos corações e achar que o poder é nosso, porque não é nosso. O poder não é nosso, o poder é do Senhor. Os dons são repartidos, irmãos, para as pessoas, para os seres humanos. Nós somos transformados para a glória de Deus. Ele deu, em João fala, capítulo 1, que ele nos deu, através do seu Filho Jesus Cristo, o poder de ser filho dele. O poder de ser filho dele. E depois ele escolhe a dedo quem ele vai chamar para cumprir um chamado e uma obra. Como ele fala em João 15, 16, se eu não me engano, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam. E as pessoas começam a cair na vaidade, porque eu oro tantos dias, tantas horas. Eu ouço isso direto. Porque eu faço tantas coisas. Não, você faz porque Deus move você. Porque Deus quer tirar de você tudo, implantar tudo dele dentro de você. Mas você não pode se gloriar em você, mas se gloriar em Deus. Lembrar que tudo é Ele que faz. E as pessoas estão se enganando e caindo nesse abismo. E é um abismo tão complicado, que às vezes a pessoa não consegue sair. Eu não sou dona de ninguém. Você não é dono de ninguém nem de nada. Tudo é do Senhor e para a glória do Senhor. Tudo é para que o nome dele seja glorificado na terra. Doa quem doer, ouvir isso. Porque os homens, como ele fala aqui, Senhor, no final, no 20, versículo 20, tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens naturais. Homens que têm um entendimento e têm suas próprias opiniões. Se você for ler o livro no início lá de Levítico, os livros que quando começou as coisas serem feitas, o Senhor ele fala assim, eu pus o espírito de ourives, de carpinteiro, de ferreiro, para construir as coisas. Por isso que não é você que escolhe estar na presença de Deus, é Deus que escolhe você para estar na presença dele. Então é nisso que você tem que se gloriar e se maravilhar, como Davi aqui estava se maravilhando. Porque em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome Altíssimo. Porque Davi sabia que se ele fosse de peito aberto encarar os inimigos, ele não conseguiria por ele mesmo. Mas todas as vezes que ele via que ele não ia conseguir por ele clamava ao Senhor. E o Senhor o atendia porque via sinceridade no coração dele, não via aquela vaidade, eu vou, eu consigo, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço e desfaço, como muitas pessoas estão fazendo e estão começando a cair um por um como um dominó.
E Deus não quer isso, irmãos. Deus, ele não tem pensamento de mal sobre as nossas vidas, mas a Bíblia fala que o Senhor nos entrega pelas nossas próprias obras. Nos entrega as nossas próprias paixões, se nós não tivermos o olhar totalmente para Ele, sem idolatria, com os meros olhos do homem natural. E não olhar para o sobrenatural e reconhecer que tem uma soberania acima de você, que tem um Senhor acima de você. Quem criou o universo e todas as coisas foi Deus. E Jesus Cristo saiu de lá. Ele abriu mão do teu filho unigênito para salvar a humanidade. A humanidade não consegue enxergar isso. E quando a humanidade consegue enxergar, o Senhor escolhe, o Senhor derrama dons. É triste de se ver. As pessoas acham que elas podem tudo e que elas são tudo e que elas são poderosas por isso. Por isso que tá uma briga de altares, brigas pela internet, de poder de Deus, de dons. Ah, que eu vou ali, que eu vou lá e que eu faço que aconteça. Não faz nada. Quem faz é Deus. E mesmo que você faça sem a unção, tudo que tá dentro de você foi Ele que colocou. Você só está sendo um rebelde. Simplesmente um rebelde fazendo aquilo que você quer com os dons que Deus deu. Porque se Ele não tivesse dado, você estaria na naturalidade e vulnerável na mão do inimigo. Agora, aquele que reconhece que ele precisa de Deus, que ele é um necessitado, miserável, pobre, nu, e que precisa ser cheio do Espírito Santo e precisa segurar nas mãos de Jesus Cristo e ter a fé, ler palavra, buscar, orar, sem se gloriar nisso. Mas é porque você é pobre e necessitado, como fala lá em Mateus 5, que nós, bem-aventurados, os pobres de espírito, reconhecer que você precisa de Deus. Reconhecer que Jesus é o único que sara, é o único que cura, é o único que liberta, que traz a libertação para a sua vida, para a sua casa, para todos os seus problemas. Ele fala assim, ó, vinde a mim, todos que estão oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é leve, porque eu sou manso e humilde de coração, sendo dono de tudo e de todas as coisas, dono do universo. E quem somos nós, irmãos? O Senhor faz assim, ó. Tchau, missionária Fernanda. Tchau, fulano de tal. Ele é que dá a vida e que tira a vida. Quem é você? O Senhor só quer te trazer um alerta para você reconhecer que Ele é poderoso e soberano e que Ele tem muito mais a fazer por você quando você reconhece isso do que você resistir a Ele e ficar ali tentando Ele, desafiando Ele. Uma coisa é quando você não conhece a palavra e você desafiar a Deus em algo que você não sabe. E Ele rapidamente vem e se revela a você. Porque Ele acha ousado, você ousado. Nossa, ela quer saber mais de mim. Ela está desafiando, não é para me provocar não, mas é para saber mais de mim. Para receber mais de mim. Agora, você saber da palavra e ficar tentando a Deus, o próprio Jesus falou com Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus, assim diz a palavra. Quando Satanás falou bem assim, pula-te daqui deste monte, que o anjo vai te guardar, que Deus vai te salvar. Eu falo, irmãos, muitas pessoas estão
tentando a Deus, sendo conhecedores da palavra do Senhor, desafiando a mão do Senhor. E eu vou falar para você, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Davi tá falando aqui. Tu, no versículo 20 de Salmo 9, tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Eu repetindo mesmo, o Senhor está indo para um lado de uma exortação. Eu vim diante do Senhor achando que o Senhor falaria outras coisas, mas o Espírito está ministrando que nós precisamos acordar. Estamos vivendo os últimos tempos na face da terra e o povo está dormindo e está cheio da vaidade. E não é tempo mais de vaidade, não. É tempo de você abrir os olhos e atentar para a palavra do Senhor, se deliciar nesta palavra. Porque haverá dias que correrão para um lado e para o outro e não acharão a palavra do Senhor. Então, aqueles que agora vão se exercitando na fé, na palavra, guardando em seu coração, serão fortalecidos. Estarão com a lamparina cheia de azeite, como as virgens prudentes. Tinha as 10 prudentes, as 10 imprudentes. As 10 que tinham azeite, as 10 que não tinham. As que não tinham queriam pegar das que tinham ainda. Quando elas bateram na porta do noivo, o noivo falou assim, não reconheço vocês. Não sei quem vocês são. Assim vai ser no último tempo. Quando, horrenda coisa, o arrebatamento vier e o Senhor arrebatar a igreja, meu Deus do céu, quantos não vão ficar? Tanto os ímpios quanto os que já servem, que são cristãos, mas não são discípulos do Senhor, não querem aprender com o Senhor, não querem se deliciar na oração, na palavra, na intimidade com Deus, sentir a leveza do Espírito Santo, ainda que esteja caindo uma tempestade, o Senhor, que o salmista fala, nos livra de todo mal. Ele fala aqui no versículo 6, ó inimigo, consumam-se as assolações, tu arrastaste a cidade e a sua memória pereceu com elas. É a decadência. É a decadência do inimigo, é a decadência das pessoas que vão de contra a palavra de Deus, caem em decadência. Entram numa vaidade humana de que acha que pode tudo, que é um super-herói, que não é pecador. É aquela coisa eu sou mais santo, eu faço mais, eu sou isso, eu sou aquilo. E não tem empatia pelas pessoas, não se põe no lugar do próximo, porque quando a gente quer aprender o que é o amor de Deus, o Senhor me mostrou um dia que o amor dele, se eu quisesse amar ele, eu tinha que ter empatia, amar primeiro o meu próximo como a mim mesmo. Aí eu conheceria verdadeiramente quem era ele. Mas não, as pessoas hoje, minha filha, só querem só os deleites. Só os deleites. Então nós devemos ter cuidado com isso. Há um remanescente sim na face da terra, eu louvo a Deus por isso. E falo mesmo, entrem na presença do Senhor com seriedade. Mas, irmãos, seriedade que eu falo não é para você ser um santarrão, não. É para você ser amigo de Deus. É para você ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. É para você entender que independente de título, de cargo, de qualquer coisa que você tiver, é um Deus todo-poderoso, amoroso. Que ele não quer essa briga de altar, ele não quer essa briga entre irmãos. Pelo contrário, ele quer a edificação do povo dele, da igreja dele.
Por isso que ele fala, Jesus fala, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então nós precisamos lutar contra isso e nos unirmos em unidade para combater esse espírito faccioso que entra no meio da igreja, que entra no meio dos irmãos, para que a impiedade não venha imperar no meio das coisas de Deus. Porque quantos ali do povo de Israel servia a Deus, sabia quem era Deus, mas tinha um espírito faccioso, individualista. E Deus não é assim. Sempre que puder, estenda as tuas mãos. Não retenha as tuas mãos. Saiba dar uma boa palavra ao exortar também. Porque eu sei quando Deus pega, ele exorta aquele que conhece a palavra dele, ele exorta mesmo quando está na decadência e que já quase está perdendo a sua própria salvação, ele pega e exorta com severidade. Ele toca até os últimos extremos para que a pessoa venha acordar. Mas em nome de Jesus, as almas que estão perdidas, as almas que estão aí, ó, que ainda nem conhecem o favor do Senhor, a bondade do Senhor, exorte, mas exorte com amor. Abrace. Se encha do Espírito, para que a unção que despedaça o jugo venha sobre ti. E ao abrir da tua boca, almas venham ser salvas verdadeiramente. Quem salva é Jesus Cristo. Mas se não tivermos santidade e a paz com todos, nós não veremos a Deus e não conseguiremos completar a obra que Deus designou nas nossas vidas. Irmãos, quando Deus entrega algo para a pessoa, um chamado, é muito sério. Eu tenho visto muito isso, eu repito de novo. Muito triste ver muitas pessoas voltando para trás. Ver muitas pessoas caindo porque foram soberbos, foram altivos com as coisas do Senhor. Ao invés do amor crescer, o amor diminuiu e a vaidade entrou, e a ignorância veio, e a rebeldia entrou dentro do coração. E o Senhor fala que o engano não ficará na casa dele, né? Não prevalecerá dentro da casa dele. Da mentira. E é muito triste. E eu oro assim ao Senhor hoje, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, a casa de cada um. Você que ainda não conhece Jesus Cristo, eu convido você a conhecer esse Jesus, porque ele é um Jesus tremendo, poderoso, amoroso ao extremo. O amor de Deus, ele é benevolente. A benevolência significa dar um amor sem querer nada em troca. Apesar dele procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando você adora o Senhor em espírito e em verdade, você não quer competir com ninguém. Você quer ter paz, você não quer ter razão. Você só quer anunciar isso aqui, ó. Você quer anunciar isso aqui, ó. As boas notícias do Evangelho. E as boas notícias do Evangelho só é revelada aos humildes de coração, aos pequeninos, aos que têm os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do seu amado Jesus Cristo. Aí ele se revela através do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus, adore e glorifique o nome dele. Porque tudo vai vir ao seu tempo. Tudo será preparado ao seu tempo na sua vida. Não se preocupe.
Não se preocupe com quem está te perseguindo. O salmista Davi está falando aqui. Não se preocupe quem está falando, caluniando. Não se preocupe com a sua adversidade. É fácil? Não, a vida não é fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, esforça-te. Jesus disse, eu venci o mundo. Ele mostrou que ele venceu o mundo e nós também podemos. E ele deixou o Consolador, o Espírito Santo poderoso, para nos consolar e nos ajudar. Então, o Senhor aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. E tem muitas pessoas que às vezes o Senhor joga lá no deserto para falar com ele e ver o que está no coração dele, para provar ele, para depois, e aperfeiçoar o poder lá no meio daquele deserto, e a pessoa desespera e sai da presença. Aí perde, ao final, algo sobrenatural que o Senhor derrama sobre a vida dele. Porque Jesus Cristo fala, eu venci o mundo. E é a certeza que nós temos. Que se morremos com ele naquela cruz, nós ressuscitamos com ele e vivemos com ele hoje. Então, Cristo vive em mim, né? Não vivo mais eu, né? O apóstolo Paulo falou, mas Cristo vive em mim. E para Cristo viver em nós precisamos todos os dias aprender com ele. E aquilo que aprendemos com ele, nós precisamos transbordar. E não pegar como se fosse uma ponta de uma faca e, puf, apunhalar o irmão. Porque eu estou dessa forma e você não está. Pelo contrário. É se fazendo a diferença, se parecendo com Cristo, aprendendo com Cristo, se derramando com Cristo, aguentando o sapo, as rãs, o brejo inteiro, os jacarés, as cobras, os escorpiões, suportando todas essas coisas, que você é aperfeiçoado por ele. É assim que o nosso Senhor faz. Claro que ele tem galardão para todo mundo, ele justifica todo mundo. Ele não deixa você na mão. Ele te salva, como o salmista Davi estava aqui, alegrando no Senhor e louvando ao Senhor por mais um livramento. E se você ver a história dele, foi uma história muito, muito, muito tremenda. Porque ele não era uma pessoa perfeita. E hoje as pessoas estão no tal do perfeccionismo. Eu falo que esse negócio de perfeccionismo entre as pessoas, isso é coisa do adversário. Porque se o Senhor fala que somos todos pecadores, não há um justo sequer na terra, se ele for olhar. Se somos justificados somente por ele, pela entrega, todos os dias diante dele. Quem somos nós, irmãos? Vamos ser mais humildes na presença do Senhor, para receber mais do Senhor. Então eu louvo o Senhor, que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, sim, todos os dias, nos ensinando e fazendo a gente dar valor a cada coisa, às pequenas coisas, porque às vezes as pessoas só dão valor às grandes coisas. Olha, nossa, aquilo ali que fulano faz, nossa, olha que fulano tem. É maravilhoso, irmãos, ter as coisas boas, com certeza é maravilhoso. Mas quando você tem a humildade de Cristo dentro do coração, e reconhecer isso a todo tempo, que tudo foi feito pelas mãos dele para nós desfrutarmos com alegria, sem competição, sem disputa de nada. Quero dizer para você que Jesus